Queridos, na série Quero Ser Como Jesus, que vamos prosseguir essa terceira mensagem da série, vamos falar até o final deste ano. Hoje eu quero pensar sobre uma fala de Jesus nos evangelhos que me desafia profundamente. Me desafia profundamente cada vez que eu penso nesse tema, que eu sou chamado por Deus para ser como Jesus. Nós estamos lembrando agora, durante essa época de Natal, que Jesus veio ao mundo para ser o nosso Salvador. Então nós não podemos esquecer dessa grande verdade. O propósito da vinda de Jesus ao mundo foi morrer em nosso lugar para ser o nosso Salvador. Então, nós não podemos nunca diminuir ou esquecer dessa verdade central. Mas temos que lembrar também que Jesus veio ao mundo para nos ensinar como viver. Então, nós não temos apenas Jesus como nosso Salvador, mas temos Jesus também como nosso modelo de vida. E nós, então, olhamos para Jesus, agradecemos a Deus pela obra que Ele realizou e que nessa manhã nós celebramos, através da ceia do Senhor, mas também nós lembramos que Jesus veio para nos dizer como é que o cristão precisa viver. Por isso esse tema, Quero Ser Como Jesus. Eu, de tempos em tempos, prego sobre esse tema. Então, eu completei agora, segunda-feira, 13 anos de ministério pastoral, aqui no Cambuí. Então, essa é a terceira vez que eu prego uma série, eu não repito o sermão, viu? Uma série em que a ênfase é ser como Jesus. E hoje, eu quero falar sobre esta fala, o contexto desta fala, que me desafia profundamente. Principalmente quando eu penso no desafio de ser um imitador de Jesus. Essa fala de Jesus que tanto me toca, ela acontece no contexto do pedido da mãe dos filhos de Zebedeu, lembram de Tiago e João? Ela, juntamente com seus dois filhos, Tiago e João, eles chegam para Jesus e fazem um pedido básico feito por qualquer mãe, básico. Jesus, eles não compreendiam ainda muito bem a ideia de reino de Deus, como é que era esse reino que seria implantado. Esta mãe de Tiago e João chega para Jesus com seus dois filhos e diz assim: Jesus, nós queremos fazer um pedido para o Senhor, básico. Qual é o seu pedido? Mande que no teu reino, o reino que o Senhor vai inaugurar, esses meus dois filhos, lindos filhos, maravilhosos, um se assente à sua direita e outro à sua esquerda. Só isso. Ou seja, que sejam os seus ministros mais importantes. Você se lembra que Jesus diz assim, vocês não sabem o que estão pedindo, porque se eles entendessem a dinâmica do reino, o que era ser parte do reino, não teria pedido isso. Mas o fato é que Jesus, então, aproveita esse momento, reúne os seus discípulos e ele começa a explicar como é que a dinâmica do reino, de poder no reino de Deus funciona, diferentemente da dinâmica de poder no mundo. Ele fala, no mundo, vocês sabem que os governadores, os reis, os que têm poder, dominam e os maiorais exercem autoridade sobre eles. É a dinâmica do mundo. Você tem poder, você manda mais, você também tem mais benefícios, você tem mais privilégios, você tem mais pessoas sob o seu comando. É assim que funciona. Mas entre vocês, na dinâmica do reino, não será assim. Pelo contrário, quem quiser se tornar grande, quem quiser para os primeiros cargos, deve se colocar a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro, deve ser servo de vocês. Essa é a dinâmica do reino. E aí vem essa fala desafiadora de Jesus, em que ele diz a razão da sua missão no mundo. Ele fala, o Filho do Homem, ele, Jesus, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Queridos, é uma fala desafiadora. Desafiadora porque aquilo não fechava a conta para os discípulos. Eles perguntavam, mas como? O Senhor, Filho do Criador do Universo, o Rei dos Reis, aquele que é o Todo-Poderoso, o Senhor não veio para ser servido? O Senhor não vai inaugurar um reino e vai sentar no seu trono e as pessoas vão te servir? Ele fala assim, não. O Filho do Homem, ele não veio
para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E aí Jesus, queridos, em outros textos também enfatiza essa verdade, mas num texto em especial, Jesus fala não apenas dessa dinâmica do reino de Deus, mas ele demonstra essa dinâmica do reino. Como os discípulos têm dificuldade de entender, como nós temos também, mais do que uma fala de como as coisas que funcionam, Jesus mostra como as coisas devem funcionar. É aquele conhecido texto da refeição de Jesus com seus discípulos na Páscoa, dia anterior à sua prisão, em que Jesus está num local, segundo Lucas diz, emprestado, num cenáculo, e havia o costume, um jantar, havia o costume de todo proprietário de uma casa colocar um escravo na porta da casa para lavar os pés dos que chegavam. E naquele jantar, nenhum dos discípulos, já que não tinha esse escravo à porta, provavelmente naquele dia ou aquela família não tinha nem condições de colocar aquele funcionário ali à porta, nenhum discípulo, nesse jantar, se dispôs a fazer esse serviço absolutamente necessário. Porque eles chegavam para o jantar com os pés sujos, ou de poeira, ou de lama. Impossível entrar numa casa e sentar na posição que eles sentavam, que era reclinado, com um pé um para o outro. Imagina você num sofá com um pé no rosto do outro. Ele estava assim no chão. Esse era o quadro, assim como você está vendo aí, a mesa era baixa. E aí ninguém se dispôs a fazer esse trabalho. Jesus tirou o manto, Jesus cingiu-se com uma toalha, Jesus deitou água na bacia e ele começou a lavar os pés dos discípulos. Como em tantas outras áreas do reino de Deus, essa prática, ela choca-se com as práticas comuns do mundo. No mundo, as pessoas querem galgar posições porque elas querem ser servidas. Na verdade, quanto mais a gente tem, mas a gente procura lugar que possa ser servido. E, gente, não há nada de errado de você desfrutar dos benefícios do que a sua condição econômica dá. Nada, nada. Gente, quem não gosta de um hotel all inclusive? Que você tem tudo, trazem para você. Quem não gosta? Quem não gosta do valet lá no shopping? Né? Você não encontra vaga, alguém vem e arruma vaga para você. Estou pensando em instalar aqui na igreja um valet, mas cobrar também. Então, o fato é, queridos, é isso, não há nada errado. A questão é essa. Nós gostamos de ir num restaurante, num jantar, você poder fazer a sua escolha, a pessoa traz para você, tudo bem. Mas ele está dizendo que a tendência humana tem a mente impregnada do desejo de ser servido o tempo todo. E o reino de Deus choca-se com essa prática e esse desejo de querer ser o primeiro. Gente, todos nós fazemos isso. Cada vez que eu vou, e agora com a pandemia, há um novo protocolo das companhias. Como acontecia? Simplesmente o avião mal pousava, todo mundo levantando, pegando a mala para sair primeiro, não é assim? Ou você não faz isso? Se você não faz isso, isso não é normal, entendeu? Então é assim que se faz, entendeu? Então as pessoas ficam em pé, pegam a mala, querem sair. O protocolo é o seguinte, olha só, viajei esses dias, há o anúncio, olha, pedimos que todos aguardem assentados nos seus lugares, não tire o cinto de segurança, aguardem, a saída será feita por corredores, por fileiras, para facilitar, mas, gente, não adianta. Não adianta. No Brasil, então, não funciona. É mesmo que nada. Porque as pessoas querem ser o primeiro a descer, não é verdade? E aí vai... tendência humana. Primeiro, não posso ser o último. Entendeu? Qualquer lugar, se tem lá uma porta fechada, porque vai ter, digamos, uma promoção, o pessoal fala quando abre, né? Lembra quando fazia, algumas lojas ainda fazem um dia de promoção, a pessoa vai de madrugada, como abre a porta, as pessoas entram, tem gente que carrega a geladeira no ombro. Entendeu? Vão se virando lá, vão fazendo o que pode, porque é o desejo de ter vantagem. Agora, choca-se com a dinâmica do reino.
quando essa mentalidade passa para a igreja, para a nossa vida. Eu me lembro da história, alguns de vocês conhecem a história, de uma mãe que num sábado de manhã falou para os filhos: olha, amanhã vocês não têm aula, vou preparar um café especial para vocês. Vocês podem escolher o cardápio. Mamãe vai fazer o café que vocês escolherem. Então eles escolheram tudo. Escolheram suco de laranja, pediram até cachorro-quente. A mãe falou: tá bom, cachorro-quente. Eles foram pedindo as coisas, tá? O Nescau. E a mãe, então, naquele dia, os filhos acordaram, sentaram à mesa e a mãe começou a preparar o café. Lá estava na mesa o suco, estava o Nescau. E aí eles queriam um lanche, o misto. E então a mãe foi preparar. Um dos filhos tinha 9 anos, ou tinha 7 anos, ficaram lá aguardando. E a mãe, então, pegou a frigideira, começou a preparar um lanche por vez. Já começou a disputa. Qual a disputa? Quem vai ter o primeiro lanche? Começou: o primeiro lanche é meu. O outro falou: não, o primeiro lanche é meu. Começaram a discutir ali, enquanto a mãe preparava o café. A mãe, como toda mãe cristã, achou uma excelente oportunidade de ensinar alguma coisa bíblica para as crianças. E falou assim: vou aproveitar o momento, e virou-se para as crianças e falou o seguinte: olha, se Jesus estivesse aqui nesse café, ele diria: o primeiro lanche é do meu irmão. Rapidamente o mais velho falou assim para o caçula: hoje você vai fazer o papel de Jesus. O primeiro lanche é meu. É assim, eu fiquei aqui imaginando, né, quando eu preparava essa ilustração aqui, lembrava a ilustração de crianças na igreja, muito comum aqui, que tem 2 irmãos, né, eu queria ver lá como que ia fazer, né, Mateus e Julinha. Julinha ia falar: Mateus, faz o papel de Jesus. E assim vai, a gente trabalha com essas questões, mas porque é tendência humana. Ser o primeiro, ser servido é o nosso desejo. Agora vamos ver um pouquinho o que Jesus diz sobre o servir. Quero convidar você a abrir em João capítulo 13, versos 1 a 17, em que Jesus não apenas fala o que é servir, ele nos mostra o que é servir. João 13, de 1 a 17. Convido você a ficar em pé mais uma vez. Vamos ler a palavra de Deus. De 1 a 17, a Bíblia diz: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, esse lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço, você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade, lhes digo que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Amém? Podem sentar, queridos. Jesus não apenas falou sobre a prática de servir, ele
mostrou o que é servir. Servir, queridos, é ir ao encontro das necessidades das pessoas e atendê-las. Então, tenha isso em mente. O que é servir? Servir é você ir ao encontro das necessidades das pessoas e atendê-las. E hoje, então, o nosso desafio é: quero ser como Jesus no seu compromisso com o servir. Quero ser como Jesus na prática do serviço. E algumas lições para nós hoje de manhã. Primeiro, servir depende de iniciativa, queridos. No caso aqui, ilustrativo, os pés estavam sujos, alguém precisava lavar, mas ninguém tomou iniciativa. Minha palavra para você nessa manhã é: não dá para você servir sem iniciativa, não dá para servir sem envolvimento, não dá. Se você quer servir, é preciso arregaçar as mangas, é preciso, como Jesus, pegar a toalha, é preciso pegar a bacia para poder servir. A Bíblia diz que Jesus levantou da mesa, tirou o manto, pegou a toalha, colocou em volta da cintura, colocou água na bacia, começou a lavar e começou a enxugá-los com a toalha que ele trazia em volta da cintura. Jesus está nos mostrando que servir depende de iniciativa, depende de envolvimento. Eu digo isso porque muitas vezes nós passamos um ano todo, e é bom que agora chega o final do ano e você planeje, e que você fala assim: eu tenho que mudar isso. A gente passa o ano todo dizendo assim: eu vou me envolver com alguma coisa. Não é assim? Eu vou me envolver com alguma obra social, eu vou me envolver com algum trabalho na igreja. A gente passa o ano fazendo planos, mas termina o ano, não arregaçou as mangas, não se envolveu, não fez, não experimentou. Na sociedade, nós temos pessoas que precisam ser alimentadas, crianças que precisam ser defendidas e servidas. Nós temos pessoas que precisam ser ouvidas e ajudadas. Alguém precisa tomar a iniciativa. Alguém precisa se envolver. Alguém precisa se dispor. Os discípulos, embora caminhando com Jesus há 3 anos, não tinham mudado a mentalidade. Eles ainda estavam pensando o que iam ganhar quando Jesus assumisse o reino. Porque eles pensavam no reino terreno. Eles estavam pensando em que benefícios eles teriam por se associar a Jesus. Mas Jesus mostra que não. Que ele veio para dizer que o reino de Deus funciona na base do serviço. No mundo há necessidades. Nós temos aqui em várias organizações com as quais nós temos parcerias. E todas elas precisam de voluntário o tempo todo. Nós temos a Base Transformar. Nós temos a mais recente agora, a ONG Amar é Repartir. Nós temos a ONG A Esperança, que os jovens sempre ajudam. Nós temos inúmeras organizações precisando de voluntários. Quando a gente pensa na igreja, queridos, a música precisa ser tocada, crianças precisam ser ensinadas, pessoas precisam ser discipuladas, outros precisam ser evangelizados, pessoas precisam ser recepcionadas. E a pergunta é: quem vai se levantar, quem vai pegar a toalha, quem vai encher a bacia d'água e quem vai fazer? Queridos, a Bíblia diz que Jesus levantou da mesa, tirou o manto, ele tomou iniciativa. Portanto, servir não tem nada a ver com teoria. Servir é ação. Não dá para ficar discutindo o assunto servir e não se envolver. O cristão servo faz. Aliás, não apenas o cristianismo nos ensina isso, como o mundo corporativo já descobriu que os melhores líderes são os líderes servos. Desde o livro do O Monge Executivo, do James Hunter, que trouxe essa ideia para nós, cristã, que os líderes são líderes servos. Líderes servos. Queridos, por exemplo, eu sou pastor aqui há 13 anos, então eu não estou no topo da pirâmide, eu estou lá embaixo, viu, gente? Tem que ser assim. Então, não funciona essa ideia de pastor, que é pastor para ter todos os benefícios. Então, eu não tenho vaga exclusiva aqui, viu? Não preciso ter vaga exclusiva. Isso estou dizendo apenas porque quando fala assim, quanto mais você sobe, no reino de Deus, quanto mais você sobe, você é o líder, você é o que deve dar o maior exemplo. Jesus falou isso. Nossos líderes de ministério, eles são líderes de ministério, coordenadores, não porque assim eu tenho benefício, é os que mais trabalham e que devem dar o exemplo. Queridos,
O líder servo faz, o cristão servo faz. Eu louvo a Deus por tantas pessoas nessa igreja que fazem a coisa acontecer. O trabalho de voluntariado da igreja aqui é algo maravilhoso. Eles veem as necessidades e eles atuam. E é uma bênção, e é um privilégio, porque servir requer iniciativa, depende de iniciativa, requer envolvimento, requer ação. Então lembre-se, se você quer cumprir isso que o Senhor nos ensinou, ser servo, lembre-se que você precisa levantar, precisa fazer, precisa se envolver. Parar de planejar e se envolver. Não sei muito bem o que fazer. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Reino de Deus da igreja funciona assim. Todo mundo que é líder hoje faz alguma coisa, fez porque um dia alguém tinha uma necessidade e ele não tinha certeza se ele se encaixava bem ali, mas se envolveu. E com o tempo se envolveu, continuou ali ou descobriu o seu real lugar. Servir requer iniciativa. Levanta. Está na hora de fazer alguma coisa. No mundo, nas organizações que temos convênios, na igreja, e fazer melhor para o Senhor. Jesus nos ensina também, nessa questão do ensino, que servir requer humildade. Vejam só, primeiro, Jesus se dispôs, e de fato fez, o serviço para o qual ninguém se dispôs a fazer, estava disposto a fazer. Ele colocou água na bacia, começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar. Eu fico imaginando essa cena se eu estivesse presente. Eu me sentiria profundamente desconfortável se eu estivesse ali e o meu mestre começasse a lavar os pés e estivesse chegando perto do meu pé, para lavar os meus pés. Eu me sentiria profundamente desconfortável. Imagine, por exemplo, se você fosse súdito de um reino e o rei viesse lavar os seus pés. Então, imagine isso. Então, haveria um desconforto. Mas Jesus se dispôs a fazer aquilo que nenhum dos outros se dispôs a fazer. Por que há um desconforto? Porque, na verdade, os pés não estavam limpinhos, os pés não eram bonitinhos, entendeu? Era pé de marmanjo, entendeu? Então, é isso, gente. Então, eram os pés com poeira, pés com lama, talvez, para dizer o mínimo. Nem vou continuar falando aqui. Eram pés que você não gostaria de lavar. Mas Jesus fez isso tranquilamente, mostrando que nenhum serviço é degradante. Que quando você se dispõe a servir, tem disposto a fazer tudo. Ele queria, na verdade, a questão não está dizendo assim, olha, é para continuar lavando os pés. Não, ele é um exemplo de disposição de fazer qualquer serviço. Francis Chan diz que esta noção de um Deus todo-poderoso que se humilhou a ponto de nos servir é a essência da nossa fé. Queridos, esta noção de um Deus todo-poderoso que se humilhou a ponto de nos servir é a essência da nossa fé. Jesus, então, mostrou humildade quando se dispôs a fazer o trabalho que ninguém queria fazer. Mais ainda, Jesus mostrou humildade quando lavou o pé daqueles que não mereciam. Queridos, o texto diz o seguinte, você lembra bem da história? Pedro não queria que Jesus lavasse seus pés, né? Pedro, bem Pedro mesmo, né? Não, meu pé você não vai lavar não, porque eu não sou digno. Jesus falou assim, se eu não lavar seu pé, você não tem parte comigo. Aí Pedro já vai de 8 para 80, então me dá um banho completo. Não, Pedro. É simbólico, Pedro. Menos, Pedro, menos. É simbólico. Estou dizendo o seguinte, você já está limpo. Não, é simbólico que estou dizendo para você. Agora, vamos lá. Pense aqui. Jesus falou para Pedro, quem já se banhou precisa lavar apenas os pés, pois no mais está tudo limpo. Vós estáis limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, por isso disse que nem todos estavam limpos. Queridos, vamos lá. Nessa ceia, estava lá Pedro, que dentro de poucas horas negaria Jesus. É verdade que se arrependeria, mas negaria Jesus. E Jesus lavou o pé de Pedro, que depois ia falhar, que o iria trair ou negar, que não ia dizer que não conhecia a Jesus. Mais ainda,
Jesus mostrou humildade, porque ele lavou os pés daquele que o trairia também, que era Judas. Um ato de amor. Porque Jesus amou, a Bíblia diz, João 17, amou cada discípulo, isso inclui Judas, até o fim. Porque ele queria de Judas o arrependimento, como Pedro teve arrependimento. A Bíblia diz que ele os amou até o fim. Ele amou Judas até o fim. Um ato de amor. Então aí a gente diz, queridos, quando nós vamos servir, é preciso muita humildade. Porque você não serve pessoas que o tempo todo são agradecidas. Não é verdade, queridos? Às vezes você serve e são mal agradecidas. Você serve pessoas que muitas vezes podem abusar da sua bondade ou do seu serviço. Não, mas a questão é o serviço que requer humildade, é serviço ao próximo, é serviço em várias situações, mas a gente faz por amor a Cristo e faz com humildade, porque o mestre não achou degradante lavar os pés de alguém que o negaria e de uma outra pessoa que o trairia, nos ensinando que a gente faz da melhor maneira. Terceiro lugar, queridos, a Bíblia nos diz que servir é imitar o mestre. Jesus fala, verso 13, vós me chamais mestre, Senhor, e fazeis bem, pois eu o sou. Verso 14, e se eu, Senhor e mestre, lavei os vossos pés, também deveis lavar os pés uns dos outros, pois eu vos dei exemplo, para que façais também o mesmo. Em verdade vos digo, o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é maior que aquele que o enviou. Em outras palavras, vocês não são maiores do que eu. Se eu servir, vocês devem fazer o mesmo. Servir como eu servi. E eu gosto dessa palavra de Jesus. Ele diz o seguinte, vejam só. Se eu, o Senhor e Mestre, lavei os vossos pés, também deveis lavar os pés uns dos outros. Pois eu vos dei o exemplo, para quê? Para que a gente discuta, para que a gente memorize, para que a gente fale. Não, para que a gente faça o mesmo. Para que a gente faça o mesmo. Para que nós façamos ou sirvamos como ele serviu. Sabe por quê? Ele está dizendo que no reino de Deus a verdadeira grandeza está em servir. Filipenses 2, 5-8 fala exatamente disso, que o mestre abriu mão da sua glória, se desfez da sua glória para servir, cheio de privilégios, desceu para servir, queridos. Jesus não ficou tranquilamente lá, ele se dispôs a servir, ele é o nosso mestre. Queridos, para servir e imitar o mestre, é preciso saber que você vai abrir mão de alguns privilégios. Se você quer servir, mas não quer que bagunce a sua agenda, não dá para servir. Se você quer servir, mas diz assim, não, olha, não bagunce aqui a minha tranquilidade em casa, não dá para servir. Se você quer servir, mas olha, não, meu dinheiro não toca, meu tranquilidade não toca, eu não quero abrir mão de alguns benefícios que eu tenho, não tem jeito. O fato é que imitar o mestre é realmente estar disposto a abrir mão de privilégios. A, de fato, saber que vai bagunçar o seu status quo, vai tirar a sua tranquilidade, vai exigir tempo. Por exemplo, deixa eu colocar apenas um exemplo aqui. A ONG Amar a Repartir, lá no Parque Osiel, quer servir lá. Nós chamamos algumas pessoas, fizemos a primeira turma de informática, lá de curso, de Word, Excel e outras matérias ali, o básico, pacote Office para eles e outros ensinos. E lá, é o seguinte, querem ajudar? Chamamos pessoas para estar lá às 7 horas da manhã num sábado. Tem que ir lá, tomar o café com eles e dar para a palestra. Quer servir de monitor? É sábado de manhã. Gente, mesmo quem não é dorminhoco, não gosta de acordar às 7 horas da manhã de sábado. É dia que você fala assim, eu quero acordar a hora que acordar. Mas o fato é que é isso. Dinheiro, deslocamento, envolvimento. Jesus mostra que a verdadeira grandeza é você servir. E eu gosto de uma frase que diz o seguinte, não foi apesar da sua grandeza, mas por causa dela, que Jesus serviu os discípulos naquela noite. Jerry Bridges diz isso. Não foi apesar, não, Jesus era grandioso, mas aquele dia ele abriu mão da sua grandeza e ele lavou os pés dos discípulos e ele teve que se apequenar. Não. Foi por causa da sua grandeza.
que ele lavou os pés dos discípulos, porque a verdadeira grandeza do reino de Deus é servir aos outros. Então isso é fantástico. Não foi um ponto fora da curva. Não. Aquele dia Jesus abriu mão da dinâmica do reino e fez algo diferente. Não. Jesus naquele dia fez o que deve ser típico do reino de Deus. Servir o tempo todo. Não foi, guarde essa expressão, não foi apesar da sua grandeza, mas por causa dela, da dinâmica do reino, que Jesus serviu os discípulos naquela noite. Servir é verdadeira grandeza. E para terminar, servir resulta em felicidade. Vou dizer a você, todos nós buscamos felicidade. É a busca incessante do ser humano. O ser humano deseja ser feliz. Vou dizer a você, regra infalível para encontrar a verdadeira felicidade. Felicidade que todo mundo procura. Correm atrás da felicidade. Regra infalível, comece a servir. Comece a servir. Uma das razões de as pessoas terem tanto hoje e ainda estarem tão infelizes é porque elas estão, na dinâmica do mundo, colocando seus interesses o tempo todo em primeiro lugar. E vou dizer a você, e semana que vem eu vou falar sobre isso, Jesus não diz que quando você serve, você abre completamente mão das suas necessidades e interesses. Não. Tem que cuidar de você. Jesus fala assim, não tenha em vista somente o que é seu, mas também o que é dos outros. A dinâmica. Queridos, porque é um equívoco falar assim, eu vou servir, eu abro mão das minhas necessidades emocionais, físicas, você se acaba e não serve. Não é isso não. Mas eu quero dizer a você que é uma regra infalível. Servir resulta em felicidade. É impossível descobrir o prazer de servir e não encontrar aí a felicidade. Vivemos com gerações de pessoas infelizes porque estão focadas somente em si. Pessoas que só usam o seu dinheiro, usam o seu tempo, o seu talento, as suas oportunidades somente para si. A conta não fecha. Não, isso não resulta em felicidade. Felicidade é uma dinâmica de você ter sonhos de vida, buscar esses sonhos, mas também como parte da sua vida, servir aos outros. É o que Jesus propõe. Ele diz, olha, o servir traz satisfação. Se vocês sabem essas coisas, se vocês entendem a dinâmica do reino, que é a grandeza é servir, que a essência do reino é servir, saibam de uma coisa, vocês vão ser bem-aventurados, ou felizes, ou abençoados, que é a expressão cristã, se fizerem o quê? Se realizarem. A bênção está associada não a conhecer, mas a fazer. Encontramos a alegria, o nosso quociente de alegria, de felicidade, sobe quando nós incluímos outros na nossa vida. Eu podia colocar inúmeros exemplos aqui, mas deixa eu colocar um exemplo para vocês. Ele diz, se de fato sabeis essas coisas, sereis bem-aventurados, felizes ou abençoados se as praticardes. Albert Schweitzer. Albert Schweitzer, um filósofo, teólogo, ele tendo um chamado para servir na África, o desejo dele era ir para o Gabão, como de fato ele foi. Ele que nasceu em 1875, morreu em 1965. Em 1905, ele decidiu para servir a África, depois de ser teólogo, pianista, organista, filósofo, estudar medicina. Foi fazer medicina. E ele, então, formado, casou-se, mudou-se para o Gabão e lá começou a servir as pessoas. Aí é uma foto dele. Servia, ele atendia 40 doentes por dia. Paralelamente ao serviço médico, ele ensinava o evangelho. Construiu um hospital que existe até hoje, a Fundação Albert Schweitzer. Até hoje. Ele teve um tempo, durante a Primeira Guerra, que teve que ficar longe do Gabão. Ele não perdeu tempo. Lá, nos Estados Unidos, começou a levantar recursos, mobilizar pessoas, mobilizar médicos, e depois ele voltou para lá e fez um trabalho extraordinário, tinha construído hospital, agora ele pôde multiplicar o seu trabalho. Em 1952, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Tá? Morreu e quis ser enterrado no Gabão. Queridos, ele afirmou, ele não era perfeito, mas ele entendeu o que era o serviço. E ele afirmou, o propósito da vida humana é servir, mostrar compaixão e vontade de ajudar os outros. O propósito da vida.
E eu posso dizer, o propósito da vida cristã é servir. Ele diz, os únicos dentre vocês que serão realmente felizes são os que procurarem e encontrarem um meio de servir. Alguém que dedicou a vida à causa do serviço, eu acho que tem moral para dizer o que é felicidade. E ele encontrou de fato. E aí, queridos, Benen Libcher diz o seguinte, as pessoas mais felizes que conheçam são as pessoas que mais servem. Eu não sei quais são os teus planos para 2023, mas eu colocaria como um plano de vida. Eu quero ser como Jesus na disposição e na prática do servir. Ele nos chama para isso. 1 Pedro 4,10 diz, servir uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. O texto é lindo, porque fala que a graça de Deus é poikilos, multiforme, multifacetada, multicolorida. Não é assim que Deus faz? Dons para cada um tem um dom, um talento, cada um tem um aprendizado, cada um tem um expertise que pode usar no reino de Deus. Ele fala que nós somos apenas mordomos, administradores. Você pergunta assim, o que eu tenho e onde eu posso usar? E, gente, tem para todas as áreas, todas as áreas. Pensa aqui, num curso lá no Parque Osiel. O curso começa com algumas irmãs fazendo café da manhã para aqueles alunos. Então tá ali, sabem fazer o café da manhã. Logo depois, um profissional vai lá e dá uma palestra para eles sobre uma entrevista de emprego, se comportar no trabalho. Alguém que tem expertise nessa área, capacidade. Mas aí você entra na sala do curso, é alguém que conhece de TI, de informática, dando a aula. Apenas um exemplo. Você vai na base de transformar, você tem lá os professores do balé, reforço escolar, mas tem gente fazendo a comida também, preparando, há recepcionistas, a gente com a música, a gente com o esporte. Você pensa na igreja, há o recepcionista, há o pessoal da música, que está aqui servindo ao Senhor, há o pessoal durante a semana trabalhando, há os ministérios, gente sendo discipulada, gente sendo evangelizada, gente trabalhando na administração da igreja, gente trabalhando com orçamento de igreja. Todos nós recebemos uma multiforme graça de Deus, dons, talentos, oportunidades, recursos financeiros, para serem usados para a glória. Aí a pergunta para você é, onde você quer servir aqui na IBC em 2023? Oportunidades não faltam. Gente, a igreja é o único lugar que sempre há vagas. Tem a plaquinha, sempre há vagas para fazer. Então, procure o líder de ministério. Olha, eu quero servir de alguma maneira. Temos serviço que são aqueles que aparecem mais, mas o que nós temos nos bastidores é muito mais. Eu sou tímido, não tem problema. Bastidores, entendeu? Então, você vai aprender. Onde você pode servir na sociedade? Por exemplo, na sua empresa, onde você trabalha, ou a empresa que você tem, como você pode servir? Como você pode servir como profissional lá onde você está? Quais são as organizações que a nossa igreja tem parceria, ou outras que você conhece? Fala assim, eu vou me colocar como voluntário para servir a tantas áreas. Eu gosto de uma frase do pastor Ricardo Agreste, e que combate essa mentalidade de consumidor tão presente no Brasil e que já domina a igreja evangélica norte-americana. As igrejas norte-americanas, a sua grande maioria, estão fazendo cultos e eventos porque tem um grupo de clientes, de consumidores que querem o melhor. E no Brasil essa consciência ou essa tendência também cresce. E o Ricardo Agreste diz o seguinte, que a igreja, pensando à luz de João 13, dos servos, a igreja não é uma prestadora de serviços, mas uma geradora de oportunidades de serviço. Então olhe para a sua igreja não como uma prestadora de serviço. Não vai aqui para prestar serviço da música, serviço da pregação, serviço do cuidado com as crianças, do ensino. Não. Nós somos de fato uma geradora de oportunidade de serviço, porque a igreja é formada por servos servindo. E é um círculo virtuoso. Eu sirvo e sou servido. A vontade de Deus
é que cada um dos seus filhos, com todo esse potencial, haja como Jesus agiu, servindo. Como diz o Rick Warren, servir é demonstrar o amor de Deus aos outros, atendendo às suas necessidades em nome de Jesus. Toda a nossa vida deve ser para servir, amando a Deus e amando as pessoas. Inúmeras áreas na igreja e fora da igreja que nós podemos servir. Quero ser como Jesus no serviço, não apenas no discurso, mas no envolvimento com a obra dele, fazendo o melhor, tocando vidas. E o resultado será, nós seremos muito mais felizes se servirmos ao Senhor. A igreja continua a missão de Jesus na terra. É a Missio Dei. A missão de Deus é a nossa missão. Nós hoje somos as mãos, os olhos, os pés, a boca de Jesus nesse mundo. E que Deus possa te usar grandemente.